Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama. O Senhor Deus nos salvou deste mundo que está cheio do pecado, onde não tínhamos a verdadeira esperança e amor. Vivíamos seguindo as coisas vãs deste mundo. Merecíamos receber o castigo e o juízo eterno diante do Senhor Deus. Mas enquanto desconhecíamos ao Senhor Deus, o Senhor Jesus foi enviado pelo seu amor para este mundo. E toda a maldição e o castigo que nós merecíamos receber, o Senhor recebeu por nós. E através do sangue precioso que Cristo derramou na cruz, nossos pecados foram lavados para sempre, para que não pudéssemos ser julgados novamente por conta de nossos pecados. Nós agradecemos por essa verdadeira graça e damos glórias ao Senhor Deus, o nosso Pai. Senhor, nesse tempo presente, nós, todos que fomos remidos pelo seu sangue precioso, estamos reunidos diante do Senhor Deus. E através da imensa graça e amor do Senhor Deus, estamos louvando, estamos aprendendo a sua palavra. Estamos dentro desse rebanho santo em comunhão. Senhor, nesse tempo presente, nós queremos que o Senhor esteja no meio de nós, que o Senhor Deus possa cuidar de cada um de nós, que o Senhor Deus possa nos sustentar através da sua palavra. Senhor, este mundo, cada momento, está se enchendo de maldade. E no último tempo, nós sabemos que o dia do juízo está se aproximando. Senhor, nós somos muito fracos. E a cada momento, nós vivemos pelas nossas próprias vontades sem seguirmos a sua vontade. Mas que o Senhor possa nos permitir a sua palavra, o poder do Espírito Santo para nos sustentar. E assim que nós possamos ser sustentados e aperfeiçoados pela sua graça, e que nós possamos agir diante do Senhor Deus sem nenhuma vergonha, para podermos viver conforme a vontade do Senhor Deus, para que o restante de nossas vidas sem vergonha, para que o restante das nossas vidas o Senhor Deus possa controlar, o Senhor possa governar. Senhor, nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, estão guardando a sua fé para pregarem o Evangelho. Que o Senhor Deus possa estar junto de todos esses irmãos e irmãs. Que o Senhor Deus possa permitir a palavra, a sabedoria, o poder do Espírito Santo em sua plenitude, para que nós possamos evidenciar a sua palavra com mais firmeza. Para que nesse último tempo nós possamos fazer esse seu grande trabalho de reconduzirmos os espíritos perdidos para diante do Senhor Deus. Senhor, que a cada momento o Senhor Deus nos permita a palavra necessária, possa nos ensinar qual caminho que devemos percorrer. Que o Senhor Deus possa nos permitir a sua palavra, que a sua vontade possa ser discernida em nossas vidas. Que nós possamos viver para a sua vontade, para darmos glórias ao Senhor Deus somente. E assim que nós possamos ser conduzidos, e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 낭대 찬송해 주시겠습니다.
Vamos procurar uma palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de Mateus, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Perdão, vamos procurar Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 21. Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 13 ao 21. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juízo ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Vamos ler até aqui. Hoje, através dessa palavra, hoje eu irei pregar um pouco com o título O Rico Louco. Então, se nós olharmos aqui, o Senhor Jesus andava pela terra de Israel e ensinava a sua palavra. E enquanto pregava a palavra, então, uma pessoa dentre a multidão realmente veio pedindo para o Senhor, dizendo: Dize ao meu irmão que reparta comigo a herança. Então, penso eu que o pai dele deve ter falecido e não deve ter repartido a herança de forma justa. E é por isso que, com o problema dessa herança, dessa tentação pelos bens, houve uma disputa entre os irmãos por conta da herança. E mesmo que você diga para ele, pelo visto, o irmão parece que teve muita cobiça e queria ter toda a herança. E o irmão mais novo também cobiçava a herança, é por isso que veio disputar. E essa disputa foi levada até o Senhor Jesus. E é por isso que ele disse: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Por conta do problema da herança, então, entre irmãos, entre família, agora eles estão disputando, entrando em conflito. E isso acontecia antigamente e acontece até nos dias de hoje. Hoje em dia tem pessoas que os pais ainda estão vivos, mas eles já estão disputando por conta de suas heranças. Eles estão brigando na frente dos pais por conta de uma herança, uma quantidade tão pequena. Eu já vi muito disso. Então, neste mundo, quando nós pensamos, o que será que é o dinheiro, não é? Se nós olharmos para as grandes empresas também, as multinacionais, todas as coisas das multinacionais também, tem brigas entre a família que está em posse dessa empresa, disputando pela empresa. Irmãos que se tornam inimigos por conta da empresa. Amigos que se tornam inimigos por conta do dinheiro.
Então, enquanto os 12 discípulos seguiam o Senhor Jesus durante 3 anos e meio, um dos discípulos, chamado Judas Iscariotes, amava o dinheiro, era amador do dinheiro. E esse amor pelo dinheiro foi tão grande que levou a vender o seu próprio mestre, o Senhor Jesus, por 30 moedas de prata. Quer dizer que o diabo operou no coração dele. Depois que o diabo partiu dele, ele voltou à sua sã consciência e ele percebeu: o que eu acabei de fazer? Ele ficou tão culpado, se sentindo tão culpado, que devolveu as 30 moedas de prata, dizendo: eu vendi o meu mestre. E ele disse para soltarem, para devolver as 30 moedas de prata, mas falaram: não vamos. E assim ele despejou as moedas no chão, sentiu um grande peso na consciência, se enforcou e morreu. E isso está registrado na Bíblia. Judas, ele não vendeu o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus não é um Senhor que tem como ser vendido por um homem como Judas. Mas Judas vendeu seu próprio espírito por 30 moedas de prata. Então, o próprio Senhor Jesus já disse: então eu vou como está escrito. O Senhor Jesus, ele morreu conforme as Escrituras e ressuscitou conforme as Escrituras. E conforme a Bíblia, ele retornou para o Senhor Deus Pai. Mas aquele que o vendeu, ele pereceu. Então, era melhor que ele não tivesse nascido, porque assim ele evitaria de ir para o inferno. Mas será que isso é só um só homem que é como Judas Iscariotes? Não, tem tantas pessoas no mundo que são assim. Que vivem perdendo seu coração para as coisas vãs deste mundo. Vivem a vida pensando: como que eu vou ganhar dinheiro? O que eu preciso fazer para ganhar dinheiro? Vou calotear os outros, vou roubar dos outros. Então, mas este é um coração realmente idôneo de várias outras pessoas, penso eu. E é por isso você vender o seu próprio espírito por conta do dinheiro. E é por isso que o Senhor Jesus, ele disse: o Senhor Jesus disse para esse jovem que veio procurá-lo, dizendo: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Então, quando nós imaginamos a nós mesmos, vão haver várias disputas por conta de heranças, não é? Então, o Senhor Jesus, ele não disse: quanto que é a sua herança? Dá um pouco mais para o seu irmão, você pode receber só um pouco. Vamos dividir de forma justa. Isso poderia ser feito, mas não. O Senhor Jesus não fez assim, porque se ele fizesse uma coisa dessas, o povo todo saberia: Jesus, ele está repartindo bens, ele sabe como ser juiz, e todos iriam procurá-lo. Então o Senhor Jesus não o fez assim. O Senhor Jesus, ele não foi como um repartidor. Ele disse que ele não veio como juiz e nem como repartidor entre vós. O Senhor Jesus, ele não veio para saciar a cobiça dos homens. Assim como ele disse para aquele jovem rico, para vender tudo o que ele tem e distribuir aos pobres. Ou o Senhor Jesus disse para: vamos reviver os pobres, vamos dar riqueza, vamos dividir, vamos fazer vamos criar uma revolução, vamos elevar os pobres, vamos mudar esse país. Não, o Senhor Jesus não veio resolver pobreza, não veio resolver fome, não veio resolver essas coisas. O Senhor Jesus não veio instaurar um novo governo. O Senhor Jesus, ele viu um homem que saiu do meio da multidão. E ele disse: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Dentro do coração do homem sempre possui o quê? A avareza. Então, o Senhor ele disse para acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui.
Ou se nós olharmos para as pessoas do mundo, as pessoas do mundo somente pensam em ganhar dinheiro. Pensam, como é que eu vou viver bem? Como é que eu vou ganhar muito dinheiro? E isso parece que é o objetivo de vida dessas pessoas. Pensam que este é o verdadeiro valor de vida, a verdadeira esperança, mas na verdade não sabe o que é o objetivo real, a esperança verdadeira da vida. Eles somente pensam no agora, dizendo, eu vou comer bem, eu vou viver bem agora. Uma pessoa que tem muito já quer ganhar mais ainda. A cobiça, a avareza do homem não tem fim. Uma vez, eu fui para uma pessoa que estava numa loja fazendo seu negócio. E eu disse para aquela senhora, senhora, você precisa receber a salvação. Você precisa pensar no problema do seu espírito. Mas ela disse, eu estou ocupada ganhando dinheiro para comer, e beber e viver. Eu não tenho interesse em céu e inferno, eu estou ocupada agora. Então, porque aluga-se aquela loja, faz-se o seu negócio para ganhar muito dinheiro, para assim comprar a sua própria loja, comprar o seu próprio prédio, para viver o seu dia a dia. Esse era o objetivo daquela senhora. Uma pessoa que é pobre também tem a sua própria cobiça sendo pobre. Pensar, o que eu vou comer de bom? E essa pessoa pensa, eu quero ter um prédio para mim. Então, ganham-se um prédio, quer ter o segundo, o terceiro, o quarto. Não tem fim a sua cobiça. E é por isso que o Senhor ele disse, acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Então, porque a vida do homem, o objetivo de vida do homem não está na abundância do que possui. O Senhor Jesus disse essa palavra e dando uma parábola a ele. Disse que havia um homem rico que tinha produzido com grande abundância. Então, se falarmos nos dias de hoje, podemos dizer que é um homem. Que nos dias de hoje, os homens eles fazem negócios e ganham dinheiro, mas naquele tempo era um homem que produzia no seu campo. Então, a sua plantação, os seus animais, o seu gado, era a sua riqueza, a sua herdade. E é por isso que o Senhor Jesus propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico que tinha produzido com abundância. Então, toda a sua plantação produziu muito, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E ele disse: vou derrubar os meus celeiros e edificar outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades, meus bens. Vou estocar tudo o que eu preciso. E não é só ali que encerra. Ele disse o quê? Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Esse homem, ele está confundindo as coisas aqui. Sabe-se que tem um espírito. E é por isso que ele está dizendo, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Vamos viver uma vida em paz, em descanso. Será que espírito ele vive comendo, bebendo, descansando, folgando? O espírito não tem uma coisa dessa. Então, o Senhor Jesus está dizendo a este homem, dizendo, louco. Então, o louco é aquele que diz que não há Deus. O louco não sabe qual é o valor de vida, qual é o objetivo de vida, qual é a verdadeira esperança. O louco é aquele que vive somente para a sua carne. Como em Salmos 49, versículo 20. Então, o homem é precioso, porque foi criado conforme a imagem do Senhor. É o homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. O homem tem espírito, e o espírito precisa se satisfazer através de Deus. Precisa ter a satisfação na vida e no céu eterno de Deus para assim ser feliz. Mas ele sabe que tem a alma e o espírito. É por isso que ele está dizendo uma coisa engraçada, dizendo a alma tem em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. É um homem que é realmente louco e insensato. Por isso que o Senhor disse, louco,
esta noite te pedirão a tua alma. O Senhor virá buscar essa alma, o espírito deste homem. E assim como sabemos em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então quer dizer que o homem, ao morrer, o seu corpo ele volta para o pó da terra. Mas o espírito que foi criado conforme o Senhor Deus, esse espírito ele volta para Deus que o deu. É por isso que o espírito, antes de morrer, realmente precisa buscar a relação com Deus, buscar a comunicação com Deus. Como em Eclesiastes capítulo 3 já disse que o espírito ele vai para o céu e a carne do homem vai para o pó da terra. Então o pó vai voltar todo para o pó. Então o fôlego do homem vai para cima e o fôlego dos animais vai para o baixo da terra. É por isso que em Jó capítulo 19, versículo 26, e depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Então, o espírito, quando a carne ele morre, o espírito não tem como ficar mais neste corpo, nessa carne. Por isso que o espírito ele vai para fora e se encontra com Deus. Até o homem que diz que não conhece, não crê em Deus, precisa se encontrar com Deus. O problema mais importante deste mundo é você conhecer a Deus, você ter uma relação exata com Deus. E é por isso que em Amós, capítulo 4, versículo 12, portanto, assim te farei, ó Israel, porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Esse é o problema mais importante para ser resolvido enquanto vivemos neste mundo. Mas este rico que é louco, desconhece a Deus, não sabe o que é espírito também, somente pensa, vamos comer, beber e folgar. Então, mas o Senhor está dizendo, louco, hoje à noite pedirei a tua alma. Então, hoje, naquela mesma noite, o Senhor veio buscar o espírito deste homem. É por isso que o Senhor ele já disse em Provérbios capítulo 27, versículo 1, não presumas o dia da manhã, porque não sabes o que o dia trará. Se olharmos em Tiago capítulo 4 também, disse que o homem prepara o ano, prepara o futuro. Então, se olharmos em Tiago capítulo 4, versículo 14, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Então, o homem que é tão fraco desse jeito, ele pensa que vai viver centenas de anos, milhares de anos, e planeja como tal. Possui uma vã esperança. Então, mas nós não sabemos o que pode acontecer no dia de amanhã. Então, se vir buscar a sua alma hoje à noite, o que tens preparado, o que tens ajuntado, seja conhecimento, seja honra, seja poder, o que quer que seja que você tenha ajuntado, o que tens preparado para quem será? Então, até o grande empresário da Samsung, quando ele faleceu, ele disse, com as suas próprias palavras, se eu morrer hoje, a minha grande mansão, quem é que vai morar nela? Se eu morrer hoje, os meus carros, de quem serão? O que vai acontecer? Eu não sei. Bom, claro, mesmo que você tenha algo bom, você não tem isso para a eternidade. Tudo acaba quando você morre. Hoje à noite, quando o Senhor vir pedir a tua alma, e o que tens preparado é seu? Para quem será? Então, se você vive somente ajuntando riquezas para a sua própria alma, para a sua própria carne, um homem que não é rico para com Deus, que ajunta riquezas, tesouros para si, não é rico para com Deus, é louco. Então tem pessoas que são ricos, tem pessoas que vão ser ricas, tem pessoas que sonham em ser ricas, não é? Mas ao ver do Senhor Deus, quem é o rico louco? Então realmente todos assim que vivem em avareza são ricos loucos. Então pode ser que eu seja o rico louco, como aparece em Lucas capítulo 12. É por isso que vamos pensar um pouco sobre ele.
Então, o Senhor, ele disse para acautelai-vos de toda a avareza. Então, nós que realmente vivemos em espírito, não temos a verdadeira satisfação neste mundo. Somente você tem conflito contra si mesmo, conflito na família, conflito com as pessoas que estão ao seu redor. Você briga e discute contra eles. É por isso que em Tiago, capítulo 1, versículo 15 também, ele disse que vocês conhecem muito bem a palavra, porque havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. A concupiscência concebida dá o quê? A luz ao pecado. Isso é você enganar a sua consciência. E assim o pecado sendo consumado gera a morte. E não é a morte da carne somente, mas é a segunda morte do inferno, é você cair no lago de fogo. Se olharmos em 1 Timóteo capítulo 6, nós podemos ver que, versículo 7, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Então nós viemos de mãos vazias. Nós viemos de mãos vazias e depois partimos de mãos vazias. Por isso é que não adianta eu ter avareza, cobiça para as coisas deste mundo. Eu preciso me satisfazer se eu tenho algo para comer, beber e vestir. Então, se eu tenho algo para comer, para vestir agora no presente momento, eu preciso me satisfazer. Olhem para Steve Jobs. Então, quando nós fazemos nosso seminário, às vezes nós citamos este homem. Este homem é um homem que teve um grande sucesso na vida. Ele criou o smartphone da Apple, o iPhone. Muitas pessoas realmente aplaudem olhando para a vida dele. Dizem, ele é um homem que teve sucesso na sua vida como empresário. O Steve Jobs, ele deu um discurso em uma universidade, na graduação de uma universidade. E ele disse, realmente, eu sei que a minha morte está próxima, não é? E é por isso que se o homem pensar que a morte está próxima, para decidir, para planejar, algo se torna mais precioso, mais decisivo, porque eu já estou pensando na minha morte. Então pensem bem, uma pessoa pode dizer, eu juntei riquezas, eu ganhei riquezas, agora para ganhar riquezas, eu vivi para isso, para aquilo, eu fiz isso e aquilo, me esforcei para tudo. Mas depois, agora eu vejo que eu sou um insensato. Eu vivi a vida em vaidade. Se vocês jogarem na internet, no Google, vocês podem ver que essas foram as falas de Steve Jobs. Então, mais do que ajuntar riquezas, ele disse que ele compreendeu antes da sua morte. O que ele compreendeu? Existe algo mais importante do que a riqueza. Então, ele não disse exatamente o que era, mas existe algo mais importante do que ganhar dinheiro. Então, precisamos resolver esse problema. É o problema do espírito. É por isso que se olharmos em Eclesiastes capítulo 5, versículo 15, como saiu do ventre de sua mãe, assim nu tornará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho, que possa levar na sua mão. Então isso também é em vão, não é mesmo? Então nós todos viemos nus para este mundo. Então antigamente, algumas pessoas dizem que as crianças elas nasciam com alguma coisa na mão, mas hoje em dia elas vêm de mãos vazias. Então, como assim uma criança ela vem com algo na mão? Claro que ela não traz nada. Então se nós olharmos para o nosso país também, então sabem, grandes empresários, não é? Eles dizem que eles nasciam segurando algo, mas olhem para eles. Não viveram uma vida longa. Viveram uma vida realmente cansada, esforçada e depois morreram em vaidade. Olhem para os grandes empresários dos Estados Unidos também. Quando eles morreram, eles disseram nothing, 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 nada.
Então, enquanto eles viviam a sua vida, se esforçavam, usavam todos os métodos possíveis para ganhar dinheiro, mas e ao morrer? O que resta? Nada. E se olharmos para o filho de Davi, Salomão, ele teve em posse de todos os territórios que Davi conquistou na sua época. E Salomão pôde usufruir de toda a glória, de toda a riqueza. Então, se nós olharmos em Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos, ele escreveu esses 4, não é? Livros. Então, se olharmos em Eclesiastes, capítulo 1, ele disse: Palavras do pregador filho de Davi, rei em Jerusalém. Ele disse: diz o pregador. Ele diz: eu sou o pregador. Então, o Senhor deu toda a riqueza e a glória para Salomão. O Senhor Deus, ele permitiu para um único homem neste mundo todas as coisas para que ele não tivesse em falta de nada. Riquezas, concubinas, palácios, toda a grande sabedoria. Vários reis de todo o mundo vieram para ver a sabedoria de Salomão, trouxeram ouro, riquezas para ele. Ele tinha tanto ouro, e ele fez vários escudos de ouro para enfeitar o seu castelo. Ele tinha um grande poder militar. Ele tinha milhares de concubinas, esposas. Tudo que ele desejava, tudo que ele via com seus olhos, ele fazia e ninguém podia impedi-lo. Não houve nenhum homem neste mundo que conseguiu fazer todas as coisas que desejava e que via com seus olhos, a não ser Salomão. Mas, se nós olharmos em Eclesiastes capítulo 1, versículo 2, diz: vaidades de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E um único versículo aparece vaidades 5 vezes. Se nós olharmos em Eclesiastes capítulo 1 até capítulo 12, ele fala 7 vezes sobre vaidades continuamente. Em inglês ele diz nothing, quer dizer que não tenho nada. É vaidade. Então, as pessoas... Se nós olharmos em Davi também, em Salmos 39, até o versículo 7, o grande rei Davi, enquanto ele dominou todos os seus inimigos ao seu redor, ele trouxe o reinado de paz para Israel. Ele diz essas palavras. Então, se nós olharmos para Napoleão, por exemplo, ele dominou alguns países ao redor e ele disse: no meu vocabulário não existe a palavra impossível. Ele era tão arrogante desse jeito, mas ele, ao lutar contra a Rússia, ele perdeu. E quando ele perdeu, ele deixou uma frase dizendo: eu fracassei. Eu falhei. E outra palavra muito famosa que ele disse: Jesus Nazareno, tu vencestes. Então, enquanto todos realmente viram a minha derrota, me abandonaram. Mas Jesus Nazareno, tu vencestes na cruz. Até nos dias de hoje, quantas pessoas até agora vivem para o Senhor Jesus, obedecem ao Senhor, dão a sua vida para o Senhor. É por isso que ele disse: Jesus o Nazareno, tu vencestes? Ele disse uma palavra muito especial na época. E Davi, ele disse também. Ele disse: Senhor, faze-me conhecer o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Ele tinha grande honra e glória naquele tempo. Mas ele disse: Senhor, faze-me conhecer, Senhor, o meu fim. E a medida dos meus dias, qual é? Para que eu sinta quanto sou frágil. Então, Senhor, eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Porque todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Talvez do Senhor Deus a minha vida está neste palmo. Então, se eu colocar uma formiga e bater, ela cai. A minha vida é como se fosse nada diante do Senhor Deus. Até o homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Ele pode dizer: agora eu tenho sucesso. Agora eu tenho todas as coisas. Eu estou em firmeza. Mas tudo isso é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade,
em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Davi disse essas palavras. Então, os homens ajuntam, amontoam riquezas, mais e mais e mais e mais. Eles amontoam riquezas e não sabem quem as levará. E é por isso, agora, pois, Senhor, que eu espero, a minha esperança está em Ti. Então ele disse, Senhor, toda a minha vida é vaidade, a minha esperança está em Ti. E é por isso que o Senhor Deus o amou. O Senhor amou a Davi. Então se nós olharmos aqui, então nós precisamos conhecer essa verdade. Então vamos procurar a palavra de Eclesiastes, vamos deixar marcado Lucas capítulo 12 e vamos procurar Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9, versículo 3. Eclesiastes capítulo 9, versículo 3, vamos ler todos juntos. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo, e que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e que há desvarios no seu coração enquanto vivem e depois se vão aos mortos. Então essas palavras foram escritas por Salomão. E Salomão está dizendo, este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Então ele está dizendo que na vida está cheio de mal. Tudo quanto se faz debaixo do sol. Quer dizer que na vida do homem, no coração, está cheio de maldade? Quer dizer que nós podemos dizer que viver em carne é a maior maldade? Ninguém trouxe nada para este mundo. Precisa estar preparado para partir a qualquer momento que seja, mas vive em sua glória pensando que vai viver milhares de anos. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. Vocês não conseguem sentir isso na vida de vocês agora? Tem pessoas que estão enlouquecidas por conta do sexo oposto, por causa do sexo, não é mesmo? São pessoas loucas por isso. Se nós olharmos para os ídolos, as estrelas, os famosos, são loucos. Do que adianta estar louco? Então, homens estão loucos, mulheres também. Vivem enlouquecidos por conta de honra, glória. As pessoas não estão em si, elas estão loucas para ganharem glórias neste mundo. E outras pessoas que fazem seus negócios, pode fazer o seu negócio e se satisfazer com isso, mas não tem fim. Ele usa todos os métodos possíveis para ganhar dinheiro. Então, se nós olhamos, a cobiça, a avareza deste mundo vive nessa maldade, nessa loucura, e todos eles vão aos mortos. E é por isso que olhamos o versículo 4. Ora, para aquele que há entre os vivos há esperança. Porque melhor o cão vivo do que o leão morto. Se nós lermos essa palavra, é uma palavra muito divertida, não é? Então, até mesmo que você seja um leão, se está morto, do que adianta? É melhor ser um cão vivo do que um leão morto. É por isso que ele está dizendo, não adianta se esforçar para se tornar rico. Tem pessoas que querem se tornar como leões, quer devorar todas as coisas, mas morre. E aí? De nada adianta. Ora, para aquele que está entre os vivos, há esperança. Se você recebe a salvação, você é vivo. É assim discernir o vivo e o morto. A salvação, você se torna um vivo. Recebendo a salvação, você se torna um vivo entre vivos. Você pode entrar para o rebanho da eternidade, entre os vivos, os santos. E é por isso que ele disse, para aquele que está entre os vivos, há esperança. E é por isso, se nós olharmos aqui neste mundo, eu penso que as pessoas estão loucas. Vamos procurar Provérbios. Antes de Eclesiastes, nós temos Provérbios capítulo 23. Provérbios 23. Provérbios 23.
Versículo 4. Versículo 4 e 5. Vamos ler todos juntos. Não te fatigues para enriqueceres, e não apliques nisso a tua sabedoria. Porventura fixarás os teus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente criará asas e voará ao céu como a águia. Por isso que o Senhor está dizendo, não fatigues para enriqueceres. Não apliques nisso a tua sabedoria. Então, mesmo que ele tenha a sua cobiça, precisa suprimir a sua cobiça, precisa se esforçar e dedicar, usando os seus talentos, os seus bens, o seu sacrifício para ganhar o seu bem, não é? E tem um trabalho para ser feito com esses bens. Nós cristãos temos um dever. Resgatar os espíritos que estão indo para o inferno. Essa precisa se tornar a prioridade. Ajudar os irmãos e irmãs que estão empobrecidos. Então precisa fazer um trabalho importante, precioso para ir adiante, não é mesmo? Como seria tão bom? Então, eu não estou dizendo para vocês não ganharem o dinheiro honestamente trabalhando. Claro, nós nos esforçamos, dedicamos para ganhar dinheiro, mas existe muito trabalho para ser feito com esses bens. É por isso que em Efésios ele já disse para que o ladrão não roube novamente, o roubador não roube. E precisa ajudar os pobres, dar aos pobres. Você precisa trabalhar com a sua própria mão. Ajudar os empobrecidos. Nisso tem valor. E é por isso que precisamos abandonar essa vontade. Não aplicar a tua sabedoria nessas coisas. Você precisa se privar dessas coisas. Mas tem pessoas que pensam, ai, como é que eu vou ganhar dinheiro? Ah, vou usar esse método, aquele método, fazer isso e aquilo. Por isso que o Senhor ele está dizendo, porventura fixarás os teus olhos naquilo que não é nada? Então nós precisamos pôr os nossos olhos diante do Senhor Deus. Existe a vida do Senhor, a esperança diante do Senhor Deus. Dentro da vivência de estar junto com o Senhor Deus. Em todas as coisas eu preciso me satisfazer, preciso ter a felicidade com Deus. Mas os bens criarão asas e voará ao céu como a águia. Então, um rico, pode ser que ele fracasse da noite para o dia. Se desaparecer, tudo acaba. Tem pessoas que dizem, nós precisamos amarrar esse dinheiro para que ele não saia voando. E é por isso que eu vou comprar um imóvel, porque ele é imóvel. Então, do que adianta você comprar tantas coisas que são imóveis se você vai sair voando depois? Então, de nada adianta. E é por isso que o homem não deve se tornar um louco diante de Deus. Precisa saber o que é sábio. Então, se nós olharmos em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 2, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, amam a si mesmos e amam o dinheiro. Quanto mais ganho dinheiro, eles pensam, esse dinheiro vai me fazer feliz. O dinheiro vai te defender. O dinheiro vai cuidar do seu futuro. Parece que é certo, mas também parece que é errado. Mas na realidade não está nada certo. E é por isso que a nossa esperança não deve estar nessa terra. Tudo é em vão. E é por isso. Amar o dinheiro, amar a si mesmo, desobedecer aos pais. Tem pessoas que desobedecem aos pais, vão contra os pais por conta do dinheiro. Não são agradecidos, ingratos, não é? Profanos. Então, os homens se tornam o quê? Profanos, se tornam agressivos. Então, eles amam mais os eleitos do que os amigos de Deus. Então, amam mais os bens do que a Deus.
Então, sem amor para com os dons, vivem em prazeres, amam mais o prazer do que o próprio Senhor Deus. É por isso que se olharmos em Colossenses capítulo 3, versículo 5, ele disse o quê? Vocês não sabem? Ele disse o quê? Ele disse que a avareza é a idolatria. Ele disse que se você tem a avareza, é igual a idolatria. A avareza é idolatria. E é por isso. Então, uma pessoa que tem essa avareza, ele ama mais o dinheiro do que a Deus. Claro que não tem o amor para com Deus. Então, tem pessoas que vivem desejando seus bens e morrem. Tanto no Antigo Testamento e no Novo Testamento aparecem homens assim. Mas se olharmos no Antigo Testamento um homem que representa essa vida, se olharmos em Josué capítulo 7, versículo 20 em diante, nós podemos ver que o povo de Israel, enquanto saíram da terra do Egito e estavam indo para a terra de Canaã, eles passaram por Jericó. Enquanto eles estavam invadindo a Jericó, então, os bens que eles se empossaram, que eles tomaram, eles precisam o quê? Entregar para o Senhor Deus. Não pecar contra o Senhor Deus, precisa ofertar. Mas esse homem, Acã, ele olhou para aquele monte de lá e ele viu, nossa, todos esses bens parecem tão bons. E ele olhando para aquelas riquezas, ele rapidamente pegou e escondeu na sua terra, enterrando ali. Então derrubaram, venceram contra Jericó. Então, mas quando eles foram dominar a pequena cidade de Ai, a cidade de Ai é uma cidade muito pequena, fraca. E Ai é muito fraca, pequena, um povo realmente que é muito menor do que Jericó. Então, mas eles, quando foram lutar contra Ai, eles perderam. 36 morreram, de repente. E eles, olhando ali, pensaram, nossa, nós perdemos contra os gentios. E agora todos os gentios vão se reunir para lutar contra eles, não é? E derrubá-los, porque eles perderam contra uma nação tão pequena que se chama Ai. Mas o que o Senhor ele disse? O Senhor disse para Josué, dizendo, existe um entre vós que está roubando, que está tomando, se empossando dos bens. Então, Jericó foi dominado pelo poder de Deus, então todas as coisas de Jericó são de Deus, tudo precisa ser entregue para Deus. Mas existe um deles que roubou contra o Senhor Deus. Mas Acã ficou de boca fechada. E ele disse, tem algo que é amaldiçoado entre vós. E vocês estão escondendo. Se vocês não trouxerem essa coisa amaldiçoada, não revelá-lo, não manifestá-lo, eu não estarei convosco novamente. E é por isso que Josué, ele disse, confessem, quem é que fez isso? Ele não falou nada. E assim, ele foi, tirou a sorte, fazendo chegar a tribo de Judá, e assim, um por um, e chegou até a Acã. E Acã, e assim ele confessou. Ele disse, eu pequei contra o Senhor porque eu vi os despojos de uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro, e eu escondi na terra. Estão ali na terra, estão escondidos ali, no meio da minha tenda. E quando eles foram lá, realmente estava ali, os bens. E é por isso que ele disse, você perturbou a essa nação. E o Senhor te perturbará neste dia. E assim, Acã, a sua esposa, os seus filhos, as suas filhas, bois, seus jumentos, ovelhas, sua tenda, tudo quanto ele tinha escondido, eles fizeram o quê? Apedrejar e matar, até que toda a pedra o soterrasse. Então é algo medonho. E isso aparece em Josué capítulo 7, versículo 20 em diante, vocês podem ver.
E também mais um homem, nós temos o servo de Eliseu, Geazi. Então, se nós olharmos em 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 20, então, o grande general da Síria, Naamã, ele ficou doente por conta da lepra, e ele tinha uma serva que trouxe da guerra, que era uma menina pequena. E essa menina pequena, ela servia a esposa de Naamã. E essa menina serva, ela disse: o seu marido, o nosso senhor, se ele for até a frente do nosso profeta Eliseu, ele pode ser curado. O Eliseu vai curar a doença dele com o poder de Deus. O Naamã, ele queria se segurar em qualquer coisa que ele poderia, né, ter esperança. Ele ouviu que em Israel havia um profeta de Deus. E assim ele e os seus servos prepararam um grande dinheiro, recompensas, presentes e foram procurar a Eliseu. Então, já que ele é o grande general da Síria, ele tem um grande exército, não é? Então, mas ouvindo que veio um grande exército, Eliseu nem foi para fora para vê-lo. Ele mandou o seu servo dizendo: a sua lepra, para ser curada, é só fazer do jeito que eu estou te dizendo. Vá até o rio Jordão e lava-te 7 vezes. É só lavar 7 vezes. Então, Naamã, ouvindo uma coisa dessa, ficou bravo. Ele achou que o Eliseu iria vir, tocar nele, orar sobre ele e receber um grande milagre ali, mas Eliseu não fez nada disso. Só mandou uma mensagem dizendo: vá para o rio Jordão e lava-se 7 vezes. Então, mas ele disse: como assim? No meu país existem rios muito melhores do que esse rio Jordão. Eu não estou me lavando naqueles rios porque falta água no meu país? Claro que não. Então ele, com seu exército da Síria, ficou bravo porque se sentiu humilhado. Ele disse: eu vou destruir a Israel agora. Então se ele voltar, vai acabar assim. Mas o que os seus servos disseram para Naamã? Ele disse: se o profeta tivesse dito para fazer algo mais difícil, você não teria feito? Ele disse somente para se lavar 7 vezes e ficar purificado. E ele disse: é verdade. E assim, ele foi e entrou na água 7 vezes. Não é? Mas na primeira vez que ele entrou, ele olhou e falou: é a mesma coisa. Entrou 2 vezes, é a mesma coisa. Tá aqui mais inchada a mão e deve ter ficado mais feio ainda de se ver. Ele queria sair e os servos disseram: não, entra mais uma vez, entra mais uma vez. Ele foi, entrou, mais uma, 7 vezes. Quando ele entrou a 7ª vez e saiu, ele saiu limpo, como a pele de um bebê. Então Deus o purificou. Então assim Naamã procurou a Eliseu. E ele disse: muito obrigado, você me curou da minha lepra. E assim ele preparou todos os seus presentes. Ele disse: nossa, eu vou te dar esses bens para você. Mas Eliseu disse: não, eu não a aceitarei. E ele insistou em não aceitá-lo. Ele recusou até o fim. Então Naamã, olhando para ele, e pediu: então deixa eu levar um pouco dessa terra de Israel, para que eu possa servir a esse Senhor Deus que você serve. E ele disse: tudo bem, o faça. Então ele foi curado da sua lepra. Então, e ele é um homem que vivia em idolatria, não é? Então, ele não teria servido ao Senhor Deus. Mas ele viu um grande servo lá de trás correndo, que era Geazi. Geazi deve ter pensado: o meu senhor podia ter recebido esse presente, mas não recebeu. Podia ter me dado um pouco também. E é por isso que ele ficou encobiçado com avareza. E ele foi atrás de Naamã e disse: ei, senhor, o nosso grande profeta naquele tempo disse que não iria receber. Então, mas chegaram-se 2, realmente, discípulos ali. E é por isso que nós queremos te pedir para que possa dar 2 mudas de roupas e alguns talentos de prata. Foi isso que o meu mestre
pediu a ti. E é por isso ser servido tomar 2 talentos, e instou com ele, amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 mudas de roupas, e Geazi foi e depositou na sua casa. Mas Eliseu sabe disso tudo. Eliseu disse, de onde vens, Geazi? Ele disse, teu servo não foi nem a nenhuma outra parte. Ele disse, porventura não foi contigo meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era a ocasião para receberes prata e para tomares roupas, olivas e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. Portanto, a lepra de Naamã te pegará a ti. E assim a lepra de Naamã passou para ele, e ele ficou branco como a neve. Então, um homem que foi amaldiçoado por conta de sua avareza. Nós temos Acã, Geazi, Ananias e Safira também, se nós olharmos no Novo Testamento. Nas igrejas iniciais primitivas, eles venderam seus bens, as suas casas, todas as coisas que tinham, e entregaram na frente dos profetas, e a pessoa que estava na frente disso tudo era Barrabás. As igrejas primitivas, eles haviam compreendido o amor do Senhor Deus e estavam realmente muito agradecidas. Por tudo que eles podiam fazer, eles queriam entregar para o Senhor Deus. E mais uma coisa, Jerusalém, vendo que sendo cercada por soldados, sabeis que haverá sua destruição. Então sabem que a destruição de Jerusalém está muito próxima. Então os judeus que mataram o Senhor Jesus, com certeza vão ser destruídos. E eles sabiam que quando os exércitos viessem cercar a Jerusalém, seria a destruição de Israel. É por isso que não existe mais esperanças em Israel. Então, sabendo que a destruição de Jerusalém está próxima, o Senhor Jesus disse para eles fugirem rapidamente, se quiserem viver. É por isso que seja casa, terra, o que seja que você tenha em Jerusalém, você precisa vender rápido. E levar aos pés dos apóstolos. E os apóstolos, eles separaram, dividiram, e ninguém ficou em necessidades. Aparecem em Atos. Mas Ananias e Safira venderam tudo que tinha. Então todos eles viram que todos haviam vendido, e eles foram e venderam também. Mas ficaram um pouquinho de cobiça pensando, ei, não vamos vender tudo, vamos deixar um pouquinho para nós. Para nós podemos ter o nosso próprio bem, não é? E assim eles venderam. As outras pessoas entregaram tudo, mas eles guardaram um pouco para si. E é por isso que Ananias, então Pedro já sabe disso. E é por isso que Pedro, olhando para Ananias, disse, isso é tudo que você vendeu e tudo que você trouxe? Ele disse, sim, eu trouxe tudo. Ele disse, como que você está cheio dessa cobiça e você engana o Espírito Santo? E ele saiu para fora e morreu. E Ananias estava mentindo. Então, seja você vendendo ou não, ninguém disse para que ia te forçar a vender. E se você vendeu, é só dizer, eu vendi, eu tenho isso. Mas por que você está mentindo? Você não enganou aos homens, mas está enganando o Espírito. É por isso que Ananias morreu. Mas sem saber disso, a sua esposa Safira chegou e perguntou a ela também. Tudo que você vendeu da sua terra, é este o valor? Ela disse, sim, é tudo isso, eu trouxe tudo. Ela disse, como é que vocês planejaram juntamente para enganar o Espírito Santo? Então, isso é mentir para Deus. Então, os homens que voltaram após o sepultamento do seu marido, já voltaram. E você também vai ser sepultado com ele. E ela morreu também. Então, pensem só, como as pessoas devem ter ficado com tanto medo? Não pode enganar o Espírito Santo. Então, o problema não é o quanto você deu, mas é você enganar o Espírito Santo. E se você não vender, você vai ficar em Jerusalém e você vai morrer.
Quando Sodoma e Gomorra também estavam sendo destruída, por que, que a esposa de Ló olhou para trás? Ela se tornou estátua de sal. Ela olhou, lembrando o quê? Ah, das minhas roupas de seda, das minhas coisas boas, das minhas bijuterias. E ela morreu. Se tornou uma estátua de sal. Não teve nada. Era melhor não ter nada naquele tempo. Mas por conta de sua cobiça, as pessoas que morreram. Judas Iscariotes vendeu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata e foi para o inferno. Então, as pessoas que fracassam por conta da cobiça, até nos dias de hoje, são tantas essas pessoas que têm a cobiça, que têm o coração de amar o dinheiro. Não é o coração de amar a Deus. E é por isso que o Senhor Jesus ele disse para se abster e guardar de toda avareza. Então nós precisamos acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Porque o valor de vida do homem, a esperança de vida do homem, o objetivo de vida do homem, não está na abundância do que possui. Então, a felicidade, o objetivo de vida deste mundo, não consiste na abundância do que possui. O Senhor Jesus ele já frisou uma coisa dessas. Se olharmos em Salmos 62, então ele disse: mesmo que cresça em seus bens, não perca o seu coração. Como Salmo 62, versículo 10: não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Aumentando as riquezas ou diminuindo em riquezas, não ponhas nelas o coração. Como em 1 Timóteo capítulo 6, ele já disse para você não pôr a esperança no dinheiro, nos bens. O dinheiro é algo que aparece, some, vem e vai. Então, momentos o Senhor Deus enriquece, momentos o Senhor Deus empobrece. É só viver do jeito que o Senhor Deus nos permitiu. É viver conforme a vontade de Deus. Então, para não pôr a sua esperança em bens corruptíveis. Então, como na palavra de Eclesiastes, as pessoas realmente, quanto tem muito as suas riquezas, menos satisfação ele tem. E pessoas pobres se enchem de cobiça. Então, muitas pessoas do mundo olham para os ricos e têm cobiça dizendo: nossa, ele vive tão bem, ele tem tanto dinheiro. E os pobres ficam reclamando, dizendo: ah, eu queria ser rico, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E as pessoas dizem: nossa, aquele pobre é uma pessoa que não se esforçou, que não fez nada, que não fez isso ou aquilo. Como é que nós podemos julgar as pessoas tudo somente pelo dinheiro? Então, mas a vida das pessoas não está nas riquezas. Então, mas o verdadeiro valor, o real valor do homem, precisa ter um objetivo exato de vida, precisa ter a esperança. E viver conforme a palavra do Senhor Deus de forma correta é viver bem. Não é por você ter muito dinheiro que você vive bem. Então, isso está errado. As pessoas expressam dizendo que se você é rico, você vive bem, mas isso está errado. Isso é viver errado a vida. O dinheiro, as riquezas, a sua sabedoria, o seu esforço, sua dedicação. Você precisa ganhar dinheiro? Claro, porque nós cristãos temos em muitos lugares onde devemos usar esse dinheiro. Nós não usamos para nossa própria satisfação. Nós usamos para os espíritos perdidos, para resgatá-los. Os irmãos e irmãs que são pobres, nós usamos as nossas riquezas para ajudá-los.
Então, se o homem ele perde o seu coração para os bens, é como morrer. Olhem só, como um sapo que cai dentro de uma poça de lama, ele morre. O homem, quando ele cai dentro de um buraco de dinheiro, ele morre ali. Então, o dinheiro, eu preciso ganhar e eu preciso conseguir utilizar. Eu não posso ficar retendo. Eu preciso conseguir usar livremente o dinheiro. O dinheiro não é para reter. Mas o homem, quando cai na poça de dinheiro, ele vai morrer afogado ali. E se olharmos em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 13, disse: há um grave mal que vive debaixo do sol, e atrai enfermidades, a riqueza que os seus donos guardam para o seu próprio dano. Aqui ele diz que as riquezas se tornam o quê? Próprio dano. Se você guarda a sua riqueza de forma errada, se torna o seu próprio dano. Então, isso é algo que eu ouvi de outras pessoas. Ele recebeu o seu pós-doutorado, e depois que ele recebeu o pós-doutorado, e muitos dos bens que ele tinha, ele recebeu como herança de seus pais, a grande herança. E ele se casou com uma mulher muito bela. Tudo estava prometido. E é por isso que ele recebeu o seu pós-doutorado. E quando ele estava saindo dali com seu diploma, o que aconteceu? Um táxi que estava passando colidiu contra ele e ele morreu. Isso é uma história que eu ouvi. Do que adianta seu doutorado? Do que adianta a mulher tão bela? Do que adianta a grande herança? Do que adianta ele ter o sonho de viver uma vida tão boa, agradável? Morreu. Então, em Guam, havia um avião da Korean Air. Então, eu fui para Guam várias vezes, mas sempre o avião chega tarde de noite. Eu acredito que recebeu esse horário para pousar, de noite, tarde. Então, o avião pousando ali, o piloto ele cometeu um erro e assim o avião colidiu contra a montanha e todas as pessoas morreram ali. Mas depois que eles viram, então, claro que tem vários artifícios, não é? Que é tempo, o clima, todas as coisas, a comunicação. Mas toda uma família morreu ali. Então, mas era uma família que viveu nos Estados Unidos, juntou muito, muito dinheiro. E eles disseram, agora não vamos sofrer, vamos voltar para o nosso país. Vamos voltar para a Coreia do Sul novamente. Com todo esse dinheiro que nós juntamos nos Estados Unidos para vivermos uma vida em paz, não é? E agora vamos viver uma vida no exterior, viajando, vivendo em família. E a primeira viagem que eles fizeram foram em Guam. E assim toda a família morreu junto em Guam. E isso apareceu na notícia. Não sei quem levou toda a herança deles, mas do que adianta? E é por isso. Ele disse para nós não nos gloriarmos com o dia do amanhã, porque não sabemos o que acontece. Claro que planejar é a liberdade sua, mas nada vai acontecer do jeito que você pensa, achando que vai viver feliz com as riquezas. Não existe algo que está prometido, dado em nossas mãos, não é? Então, o Senhor ele já disse para nós não nos esforçarmos para vivermos para a comida que perece, mas a comida que não perece. Então, nós vivemos diante do Senhor Deus, na fé diante do Senhor Deus, que é a comida espiritual que não perece. O próprio Senhor Jesus, quando estava sendo tentado pelo diabo, durante 40 dias, ele estava em fome, ele estava muito cansado, porque ele estava passando fome por 40 dias, não é? Em 40 noites. E o diabo tentador apareceu. E ele disse: então, se tu és o Filho de Deus, como assim se? Então, o diabo, ele quer tentar para ver, para confundir. Ele está dizendo, nossa, como que você sendo filho de Deus, você está passando fome? Se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães e é só comer. Mas o que o Senhor Jesus disse? Eu havia me esquecido, deixa eu transformar agora. Então, porque o Senhor ele disse que até as pedras se fará em descendência de Abraão.
Tá, é só eu transformar em pão e comer, então eu vou transformar agora e comer, hein? Foi assim? Não, o Senhor diz, está escritos, não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra de Deus. Então, realmente não está errado dizer que nós devemos comer somente do pão da carne, mas devemos comer do pão do Espírito também, não é? Então, mas o que o Senhor está dizendo, na realidade, não é viver somente do pão deste mundo, mas é viver da palavra do Senhor Deus. A palavra do Senhor Deus que se fez carne e veio ao mundo é o próprio Senhor Jesus. Então, o que isso significa? Quer dizer que não é importante somente as coisas deste mundo, viver para comer e beber neste mundo, mas de guardar a palavra de Deus. Então, quando o Senhor Jesus estava passando por Samaria, ele estava muito cansado, com fome e sede. Os discípulos foram para a feira para comprar um pouco de comida e eles trouxeram dizendo, Rabi, coma. E o Senhor Jesus disse, eu tenho a comida que vocês desconhecem. E eles pensaram, nossa, alguém deu comida para o Senhor Jesus? Não, o Senhor Jesus não havia comido nada. O Senhor pediu água para a mulher samaritana. Mas essa mulher samaritana, ela se maravilhou com as falas do Senhor Jesus e saiu correndo para a cidade para buscar os outros cidadãos. Então o Senhor ele disse que existe uma comida que vós não conheceis, que é fazer a vontade do Pai que me enviou, cumprir a sua vontade. Essa é a comida de Deus. A comida do Senhor Jesus é fazer a vontade do Senhor Deus, cumpri-la. Isso é a comida de Deus. Então, nós não temos o objetivo de conhecermos muito a Bíblia, mas quanto mais conhecemos a palavra da Bíblia, mais precisamos guardar e obedecer. Você guardar e obedecer a esta palavra significa que é o alimento diante do Senhor Deus. E é por isso. Se olharmos em Jó, capítulo 23, o próprio Jó havia dito. Ele disse que toda a palavra do Senhor Deus que saiu da sua boca, eu não a descumpri. Então eu tive uma afeição, um desejo maior do que o próprio pão, a comida do meu dia. Ele disse, do preceito de seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca eu guardei mais do que a minha porção. Então precisa viver uma vida de obedecer ao Senhor Deus. É muito importante aprender muito, mas não é só aprender muito e saber muito, mas é você guardar. E isso nós precisamos saber que é a comida. Então, o rico que havia juntado muitas riquezas, o Senhor está dizendo para ele, ó insensato, ó louco. Hoje em dia as pessoas, elas não ajuntam bens através da cultivação e guardam em celeiros, não é? Eles fazem o quê? Investimentos, criam suas empresas, ou compram imóveis e assim se tornam ricos, não é? As pessoas, elas ajuntam como se fossem viver dezenas, milhares de anos, dizendo, vamos viver bem agora. Então, para este homem. Então, esse rico, ele está dizendo, vamos comer, beber, folgar, descansar. Então, mas o que ele tem ajuntado? Será que traz a verdadeira paz a ele? Não existe paz. Então, mais do que a paz carnal, é a paz do coração, é a paz do espírito. Então, mais do que o problema do espírito, é mais do que o problema da carne, é mais importante você resolver o problema do espírito, não é? Então, não é somente receber a salvação, mas agora viver conforme a palavra do Senhor Deus, dentro da sua palavra. Isso se torna a nossa paz espiritual. Como na palavra de Eclesiastes, o Senhor diz que construiu todas as coisas de forma maravilhosa, e o que ele pôs dentro do coração do homem, ele deu o coração de buscar a eternidade. Então o Senhor Deus, ele não deu somente o espírito, mas o espírito ele busca a eternidade. A carne busca as coisas reais, as coisas atuais, as coisas carnais, físicas deste mundo. Materiais, quer tocar, quer obter essas coisas. Mas o espírito não se satisfaz com elas.
ele vive obedecendo a palavra do Senhor Deus. Nisso existe a felicidade. Então precisa-se ter a felicidade, a alegria nas coisas eternas, vivendo dentro do Senhor. Isso é somente pela graça diante do Senhor Deus. E é por isso que os bens deste mundo, as pessoas que querem se enriquecer para as coisas deste mundo, eles são loucos. Por isso que ele disse louco. Porque o espírito que foi criado, conforme a imagem do Senhor Deus, precisa se satisfazer com Deus. Então a nossa esperança, a nossa vida, nós satisfazemos com a esperança e vontade. E é por isso que em João, capítulo 5, versículo 24, o Senhor já diz, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então nós recebemos a salvação, agora não iremos receber mais o castigo, o juízo diante do Senhor Deus, e agora estamos na vida, não é? Porque antes estávamos no trem que ia para a morte, mas trocamos de trem para o trem que leva para a vida. Então, o espírito não tem como ser satisfeito pela glória, pelos bens, pelos prazeres, os deleites deste mundo. Não tem como. Uma pessoa que recebeu a salvação jamais se satisfaz com essas coisas. Então, mas o pecador que partiu de Senhor Deus não consegue ter a verdadeira paz, satisfação que nós temos. Porque todos eles possuem o temor do juízo de Deus. Então, hoje em dia também, assistindo a TV, eu vi várias vezes. Então, existe um programa dizendo que é mais agradável, mais maravilhoso do que os céus. Eu acho que é uma novela. Eu não vi o que era o contexto, mas precisa mostrar um filme conforme o inferno, não é? Então, mas eu nunca havia visto uma coisa dessas. E ele mostrou como são os infernos que essa pessoa vai, não é? São várias outras. Ele diz, você matou? Ele falou, não, eu não matei. Você matou o bebê dentro da sua barriga. Assassino. Você mentiu, não é? E o advogado disse, não, eu não menti. Ele disse, enquanto você era um advogado, você mentiu muito. E assim tira tudo da boca dele. Oh, que medo. Não tem como mentir na frente do tribunal de Deus. Tudo vai ser julgado um por um. E assim vai direto para o inferno. E o enxofre que se acende ali de fogo. Então eu assisti aquilo e eu fiquei com medo. Eu gostaria que todos vocês pudessem assistir. Eu assisti o pedaço, então realmente para ter medo do inferno. Onde que existe o inferno, as pessoas dizem. Eu não sei quem é que criou aquele filme. Parece que criou ouvindo as nossas pregações. Mas criaram realmente muito bem. Podem assistir. Então, porque vai ser julgado conforme as suas obras. Cada um vai ser julgado conforme o seu pecado. Então, no Jardim do Éden, existe o fruto da vida, não é? Da vida eterna. E também havia o fruto do conhecimento do bem e do mal, que certamente morrerás ao comer dela. Mas o diabo, ele diz o quê? Não, você não vai morrer. Isso não é morrer. Se você comer, os seus olhos vão se abrir, você vai ter sabedoria, você vai se tornar como Deus. Deus teve cobiça disso, é por isso que ele disse para não comer. Você pode comer. E o coração da mulher enfraqueceu. E quando o Senhor Deus disse essas palavras, Eva nem existia, ela ouviu isso de Adão. Então, claro que essa certeza é um pouco mais fraca. E é por isso que ela disse, Deus disse para não comer nem tocar nelas, porque morrereis. Então, mas já que não tem certeza dessa palavra, o diabo foi e atentou, dizendo, não, você não vai morrer, pode comer, você vai ter sabedoria, seus olhos vão se abrir, se iluminar, vai. Ela recebeu a tentação e ela, olhando para aquele fruto, parecia tão boa, parecia formosa, boa para se comer. E ela foi e foi e comeu. E depois levou para Adão e disse, ei, querido, coma um pouco. É o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele falou, o quê? Deus disse que você vai morrer se comer dela.
E ela disse, e eu? Vou fazer o quê? E Adão disse, você vai morrer. A Eva deve ter, "Ah, eu vou morrer e você vai ver como só. Se é para viver, vamos viver juntos. Se é para morrer, vamos morrer juntos. Come um pouquinho." E o que ele deve ter dito? Adão ficou fraco, ele disse, ai, tá bom, vou comer. E ele comeu. E ele comeu. Se o diabo fosse para Adão diretamente, ele não iria ser derrubado. Mas ele usou da sua esposa tão formosa, Eva. Então o diabo é muito sábio. Por trás, atacou a Eva para derrubar Adão. Se Adão não tivesse comido daquele fruto, o que teria acontecido? Seria simples. Eva teria morrido e Adão teria ido para um novo casamento. Então, é só assim mesmo, não é mesmo? Então, mas de qual forma que seja. Então, até o fim, ela foi e tentou, através da tentação do diabo, e ele comeu. O diabo ele utiliza de todos os bens, todos os métodos deste mundo, para que o homem não pense nas coisas espirituais. Para que o homem busque as coisas carnais, as coisas materiais deste mundo, visíveis aos olhos. E assim, para ele esquecer da angústia do espírito. E o homem tem um conflito espiritual. Ele, claro, tem o coração para buscar as coisas espirituais, mas o diabo faz com que ele não consiga pensar e impede. E é por isso que ele traz todo o apelo deste mundo para tentar encobrir essa angústia espiritual. Então, essa é a decisão, a sabedoria do diabo, né? Utilizando as coisas materiais, visíveis deste mundo, carnais, para que as pessoas busquem somente essas coisas, para ter a abundância, para ter a satisfação nessas coisas, vai se esforçar em toda a vida por isso, e assim você é pego na isca do diabo. E assim você vai para a perdição. Vocês conhecem o Goethe Fausto? Eu fui até na casa deste homem. Então, Fausto é a obra dele, que é um homem que o escreveu, não é? Então, Keter, ele tinha a sua esposa e ele tinha também a foto de uma outra mulher na sua casa. Então, se olharmos para o Fausto, então, o Fausto, a obra de Fausto é algo bem simples. Então, Fausto, ele era um homem, um doutor que estudou toda a sua vida. E por fim, o diabo apareceu para ele e dizendo: Fausto, você viveu a vida toda estudando muitos conhecimentos, leu isso e aquilo, mas você é um homem muito coitado. Mas se você me ouvir agora, todas as coisas boas, agradáveis deste mundo, eu vou te dar tudo. Eu vou te transformar em um jovem, realmente com vitalidade. Vou fazer você se encontrar com uma mulher muito bela para se casar. Vou te dar muitos bens para te dar o talento de fazer muito dinheiro também. E o que você vai fazer? É só você me obedecer e eu vou te dar tudo. Mas existe uma condição. Uma condição é quando você morrer, me dê o seu espírito. E assim ele assinou o contrato, dizendo: tá bom. Ele assinou. E assim ele se tornou um jovem na hora. E assim, agora eu não lembro se é uma princesa ou uma rainha, mas matou o marido e tomou essa mulher e deu para ele. E deu muito dinheiro para ele, muitas riquezas a ele. E assim disse para ele: viver bem, uma vida grandíssima. E quando ele morresse, somente o espírito dele seria levado. E o restante é mistério.
Então vocês podem ler Fausto, entenderam? É um livro um pouco com um contexto um pouco difícil, mas vocês podem ler. Então, o diabo até nos dias de hoje faz o mesmo, dizendo: eu vou te dar tudo, é só me obedecer. Quando você morrer, é só você me dar o seu espírito. Então, esse é o objetivo do diabo, de tomar o nosso espírito. E é por isso que em Provérbios, capítulo 23, ele já disse que todas as riquezas deste mundo são a festa que este mundo, o banquete que o diabo preparou. Então, quem se engana nisso, ele perde o seu espírito para sempre. Então, quer dizer que no plano do diabo, é por isso que olhamos em Salmos 49, ele disse que o homem que vive dependendo da sua própria riqueza, confia na sua fazenda e gloria na multidão das riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Então, o homem que se gloria, arrogante em suas bens e suas riquezas, não tem a salvação, não tem como remir. Então, porque a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre. E assim como na palavra de Jó, ele disse: como os ímpios eles podem crescer em número, podem ter a prosperidade, podem ter todos os bens, como que o ímpio pode viver tão bem? Claro que o ímpio prospera muito neste mundo. São grandes em números, vivem sem dor e morrem sem dor. Mas todos eles vivem usufruindo de todas as coisas e caem no lago de fogo do inferno. E se morrerem, vão direto para o inferno. Como em Provérbios capítulo 21, ele já disse que toda a vida dos ímpios é a destruição. As rapinas dos ímpios são a destruição. Como na palavra de Eclesiastes, nós podemos ver em diante que disse que o coração do pregador está realmente na casa de enterro, e no coração realmente do carnal, do arrogante, está na casa de festas. Por quê? Porque este homem não sabe quão trágico e miserável é o seu espírito. Mas o pregador está na casa de sepultamento, do velório, porque é um lugar onde a família está chorando, tristemente, pensando no morto. Então quer dizer que uma pessoa que recebeu a salvação, ele vai para o velório, para a casa de sepultamento, mais do que para a casa de festas. Porque eu, que recebi a salvação, eu também um dia vou morrer. E assim eu penso na morte também. E assim eu preciso desejar que o Espírito receba a salvação também. E é por isso que quando estamos neste mundo ainda, seja reis, seja presidente, seja as pessoas que têm poder, glória neste mundo, de nada adianta. Quando o Senhor os chamar, na hora tudo deixarão e partirão. Até os famosos, todos já partiram. Na hora de partir, quando nós pensamos que eles morreram, nós precisamos pensar para onde eles foram. O problema não é morrer, o problema é depois disso. Então eu fui contando essas coisas, já passou tanto tempo, agora eu preciso parar. Tem muito que pregar ainda, não é? Mas algumas pessoas dizem: nossa, por que está tão longo hoje? É por isso que eu quero terminar agora. Então, nós não devemos nos tornar em ricos loucos, entenderam? Eu não estou dizendo para não ganhar dinheiro, é preciso se dedicar honestamente a ganhar o dinheiro, mas o cristão tem muito o que fazer. E é por isso que vivemos honestamente diante do Senhor Deus, para a glória do Senhor Deus. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, santo e misericordioso que nos ama. No meio de tantas pessoas deste mundo, especialmente o Senhor Deus nos discerniu, nos fez receber a salvação. Nos permitiu a vida eterna, nos permitiu a esperança gloriosa de podermos entrar no seu reino, Senhor.
Senhor, nós te agradecemos porque nós recebemos a sua vida, a esperança do Senhor. E enquanto vivemos este mundo, que nós não vivamos para as coisas vãs deste mundo, que não pecamos os nossos corações para as coisas vãs deste mundo, que nós não vivamos conforme a carne, que nós possamos viver para a vontade e a glória do Senhor Deus. E para isso o Senhor Deus possa nos conduzir, para que quando o Senhor vier retornar à sua glória, nós possamos nos encontrar com o Senhor, sem nenhuma vergonha, sem nada para ser maculado ou corrupto diante do Senhor Deus. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.